Segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso de número 3 ao verso de número 11. Quem achou, diga amém. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Repita comigo: cão morto. Grifa na sua Bíblia: cão morto. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essa casa, obrigado, Deus, pelos pastores dessa casa. Que o teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã, Deus. Uma manhã de ceia, uma manhã a qual nós estamos construindo o reino de Deus entre amigos. Fale conosco, Jesus, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós saímos da nossa casa para ouvir a tua voz. Nós não saímos de casa para ouvir um pregador, nós saímos para ouvir o Senhor, Deus. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quantos aqui já ouviram falar da história de Mefibosete? Mefibosete, para quem nunca ouviu, ele era neto de Saul. Saul foi o primeiro rei ungido de Israel. O povo, ao encontrar Samuel, disse: Samuel, nós queremos um rei, porque todas as nossas nações vizinhas têm um rei. Nós precisamos de um rei. E Samuel dizia: mas o Senhor é o rei de vocês. Tudo bem, nós sabemos que o Senhor é o nosso rei, mas nós queremos um rei. Nós queremos alguém que nos lidere. E a Bíblia vai dizer que o Senhor então chama Samuel e fala assim: o povo não rejeitou você, Samuel, o povo rejeitou a mim, dê um rei a eles. E o homem que foi levantado foi Saul. Saul, ele começa a reinar em Israel, ele começa a realizar as coisas, e tudo aquilo que faz menção a primícias, primeiras coisas, geram marcas, geram importâncias. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? A primeira menção na Bíblia, tudo isso vai trazendo importâncias para nós, nós registramos isso. E eu não sei se você consegue imaginar, mas Saul teve filhos. Um dos seus filhos chamava Jonatas, era um dos guerreiros que caminhava com ele. Jonatas teve um filho, e o nome desse filho era Mefibosete. Quem aqui é pai, irmão? Pais que estão aqui. Nós estávamos ali na sala conversando sobre legado. Todo pai olha para o filho e projeta algo sobre o filho, sim ou não? Você ora pelo seu filho, você declara, você abençoa, você libera palavras sobre o seu filho. Todo pai acredita, quando o filho nasce, nós apresentamos o nosso filho, nós declaramos palavras sobre o nosso filho, sim ou não, igreja? Quem aqui é avô? Tem avô aqui? Avô. Dizem que avô é diferente, né? Avô é de uma forma diferente, o jeito que o avô olha para o neto, a continuação da sua geração, o amor que o avô tem. Vocês acreditam que eu tenho 32 anos e daqui a pouco eu vou dizer que eu sou avô? Olha só. Quando falar assim, quem é avô aqui? Eu vou falar, eu sou avô também. Mas o avô, ele projeta de uma forma especial. É a continuação. É a continuação do seu legado, é a continuação do seu filho. Eu não sei se você consegue imaginar, mas entre na história comigo. Imagine dentro do palácio, Saul, quando Mefibosete nasce. Imagina as pessoas que vinham trazer notícias ao rei. Esse menino vai ser grande, esse menino vai ser próspero. Aí está a força do rei. Um neto homem, um neto que vai dar continuidade. Ele será um grande príncipe. Os sacerdotes da época tinham o costume de vir e trazer notícias, trazer presentes. Os profetas, todas as palavras que foram liberadas sobre Mefibosete. Esse menino vai ser grande, esse menino vai ser promissor. Existe uma palavra sobre a vida dele. Palavras foram liberadas sobre a vida de Mefibosete. Imagina o tanto de promessas que foram derramadas sobre ele.
Imagine ele andando pelo palácio e todo mundo dizendo: lá vai o futuro rei, a força de Saul, seu neto. Lá vai aquele que vai trazer a esperança a Israel, Mefibosete. Mas de repente a história vai dizer que houve uma guerra em Israel, onde os filisteus entraram em guerra com os israelitas. E a Bíblia vai dizer que naquele dia Saul e Jonatas foram mortos. E quando eles foram mortos, a notícia chegou no palácio: Saul e Jonatas estão mortos. A Bíblia vai dizer que uma serva, aquela que estava cuidando da criança, ela pega Mefibosete no colo e ela vai sair correndo com Mefibosete e deixa Mefibosete cair no chão. A Bíblia vai dizer que ele ficou aleijado. A partir daquele momento ele é levado para uma terra chamada Lodebar, que significa terra de esquecimento. Do tempo que Davi manda chamar Mefibosete até o tempo que Mefibosete foi levado, há um estudo que diz que levou aproximadamente 20 anos. São 20 anos na terra do esquecimento. São 20 anos num lugar onde as pessoas já não falam mais que ele é um grande rei ou que ele será uma grande pessoa. 20 anos de esquecimento, 20 anos de sequidão. Pastor, o que você está querendo dizer com tudo isso? Qual é a linha que você está tentando chegar? Eu estou tentando te ensinar nessa manhã, irmão, que muitos de nós que estamos aqui recebemos muitas promessas na nossa vida. Os nossos avós oraram por nós, as nossas avós do coque oraram por nós. Os profetas liberaram palavras sobre a nossa vida desde quando éramos pequenos dentro da igreja. As pessoas olhavam para a gente e liberavam palavras: esse menino vai ser grande, essa menina vai ser grande. Mas alguma coisa no processo da construção daquilo que Deus estava fazendo na tua vida, em algum momento aconteceu uma calamidade. Algumas pessoas caíram no processo, e porque caíram, foram esquecidas. Hoje eu vim pregar para pessoas que, porque em algum momento da vida caíram, já não acham que podem mais participar daquilo que Deus está construindo nessa terra. São 20 anos colocando a cabeça no travesseiro e pensando: mas Deus não tinha promessas para mim? Mas Deus não tinha uma palavra para mim? Mas Deus não tinha liberado algo sobre a minha vida? Aonde estão as promessas que Deus disse que aconteceria? Aonde estão as palavras que Deus disse que iria realizar sobre a minha vida? São 20 anos sendo carregado pelas pessoas, são 20 anos olhando e sabendo que aquilo que foi liberado sobre mim já não é mais uma verdade, porque a condição que eu estou atualmente não diz que eu vou viver aquilo que a palavra foi liberada sobre mim. Pessoas que já não conseguem mais acreditar em tudo que receberam lá atrás. Pessoas que já não conseguem mais acreditar nas palavras que foram liberadas desde os seus avós, desde os seus pais, desde os profetas, desde os sacerdotes, desde todos aqueles que chegaram um dia até você e liberaram uma palavra sobre a sua vida. Nós já não conseguimos mais acreditar. Por quê? Porque caímos. E porque caímos, agora nós somos lembrados pela queda e não por aquilo que carregamos. Quando Davi chega e fala assim: ainda existe alguém da casa de Saul quem eu posso honrar? Sabe qual foi a resposta? Sim, ainda existe um aleijado. Porque as pessoas vão lembrar de você pela sua queda, não pela sua promessa. Quem está entendendo o que eu estou pregando? As pessoas sempre vão mencionar as nossas vidas por aquilo que fizemos de errado e não por aquilo que estamos construindo de bom no reino de Deus. Nós não somos lembrados pelas promessas, mas pelas quedas. Mas de repente chega uma notícia para Mefibosete. 20 anos depois chega uma notícia: o rei está mandando te chamar. O rei está mandando chamar você, Mefibosete. E eu faço uma pergunta para você, irmão: isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Quem acha que é uma boa notícia? Quem acha que é uma má notícia? Quem não acha nada e ficou com dúvida agora, levanta a mão também. Ah, pastor, não sei também, vamos ver, se você falar aí eu estou com você. Historicamente, isso é uma péssima notícia, porque era função de todo rei novo que assumisse matar a dinastia do rei anterior. O rei novo que assumisse o governo, ele deveria matar todos os filhos e todos os homens da família anterior, do reinado anterior. 20 anos depois, Mefibosete recebe uma notícia: o rei está mandando te chamar. A Bíblia vai dizer que ele chega diante de Davi com medo. Se fosse uma boa notícia, ele não teria medo. Se eu falar para você assim: ó, venham até a minha presença, eu vou dar R$1 milhão para vocês, quem vai chegar triste na minha presença? Piripaque do Chaves, mal assim, não, ninguém. Quando é uma boa notícia, nós celebramos, nós não temos medo. Ele chega diante do rei com medo. Davi diz para ele assim: ó, não tenha medo,
calma. É certo que eu tratarei você com bondade. Nós precisamos entender, irmão, que existem cenários da nossa vida, existem momentos da nossa vida que chega uma notícia para nós, que parece que é a notícia que nos levou para o fundo do poço, que parece que é a notícia que tudo vai dar errado. O rei manda te chamar, pronto, agora eu vou morrer, pronto, agora vai dar tudo errado na minha vida, pronto, agora eu serei destruído, pronto, agora vai acabar tudo, todos os planos, todos os sonhos que eu tinha, agora já era, acabou. 20 anos depois, o rei aparece e quer me matar. É porque nós precisamos entender uma coisa, irmão, nem todas as vezes que nós ouvimos uma notícia ruim, significa que é uma notícia ruim. Pastor, como assim? Nem sempre o problema que você está passando significa que é a destruição da tua vida. Nem sempre a dor que você está enfrentando significa que é Deus que se esqueceu de você. Nem sempre a enfermidade que assola a tua casa significa morte. Nem sempre a destruição significa destruição. Pastor, o que você está querendo ensinar? Eu estou querendo te ensinar que você precisa aprender a discernir o barulho que o céu está fazendo. Porque quando o céu começa a fazer um barulho, nós entendemos que é destruição, mas para Deus pode ser bênção. Nós entendemos que pode ser morte, mas para Deus pode ser vida. Nós precisamos aprender a discernir o barulho que o céu está fazendo. Quando a minha esposa teve câncer, nós entramos em desespero, mas nós nos apegamos à palavra, sabendo que a história dela iria curar outras mulheres, outras famílias, outras vidas. Existem pessoas que estão aqui que são frutos de situações que foram terríveis, porque nem sempre as coisas vão acontecer. Quando você está construindo o reino de Deus, nem sempre as coisas vão acontecer da forma que gostaríamos, sim ou não? A maioria das vezes você vai perceber que o que te trouxe até aqui foi um caos que você viveu lá atrás. Às vezes nós achamos que a mensagem de morte é algo que Deus está usando para nos parar e para destruir a nossa vida. Não, às vezes Deus está recalculando a rota, porque Ele tem algo grande para construir através de você. Você precisa entender o barulho que o céu está fazendo, irmão. Você precisa aprender a discernir o que Deus está querendo dizer. Pastor, eu fui esquecido, eu estou passando por uma crise, eu estou passando por uma calamidade. Ei, acalma o teu coração, porque o rei, ele tem algo importante para a tua vida. O reino é dele, ele está construindo algo e você faz parte disso, irmão. A Bíblia vai dizer que um dia um cego, sabendo que Jesus estava passando, ele vai até Jesus clamar por um milagre. Era comum em Israel, todos os cegos que se aproximavam de alguém para pedir algo, as pessoas cuspiam no chão, elas escarravam no chão. E quando a pessoa cuspia no chão, a mensagem que ela estava dizendo era o seguinte: afasta-se de mim, maldito. Não tenha contato comigo, maldito. Durante a vida inteira daquele cego, todas as vezes que ele se aproximava de alguém, alguém cuspia no chão e falava para ele assim: sai de perto de mim. Um dia, sabendo que Jesus estava passando naquele lugar, ele foi até Jesus. E quando ele chega até Jesus e ele começa a clamar para que Jesus possa curar ele, a Bíblia vai dizer que ele ouviu um barulho de Jesus cuspindo no chão. Ele não podia ver, mas ele ouviu que Jesus cuspiu no chão. Na cabeça dele ele poderia pensar assim: é igual a todos os lugares. Igreja é tudo igual. Todo culto é parecido. Me disseram que Jesus ia mudar minha vida, mas olha onde eu estou. Olha o barulho que eu estou ouvindo. Ainda eu continuo ouvindo as mesmas coisas. Ainda eu continuo vivendo as mesmas crises, passando pelas mesmas dificuldades. Mas sabe o que aquele cego não estava enxergando? Que Jesus estava se abaixando e ele estava misturando a saliva com barro. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou pregando. Ele estava se abaixando e ele estava misturando a saliva com barro. E ele estava pegando aquele barro e levando para colocar nos olhos daquele homem. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não só vou curar os teus olhos, mas eu vou fazer que nunca mais você venha ouvir esse barulho que você ouviu hoje. Eu não só quero curar a tua vida, mas eu quero ressignificar os teus traumas. Eu não quero só curar a tua história, mas eu quero ressignificar que toda vez que você ouvir esse barulho, a última vez que você ouviu ele não foi maldição, não foi afasta-se de mim, maldito, foi um barulho de bênção. Aprenda a discernir o som que o céu está fazendo. Pastor, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por luta. Deus me esqueceu. Eu tinha tantas promessas e nada acontece. Eu tinha tantos sonhos e parece que tudo desapareceu. Aprenda a discernir o barulho que o céu está fazendo. Deus está construindo um reino dentro de você. E Ele está ressignificando todos os traumas. Ele está trazendo tudo novo dentro de você. Ei, Mefibosete, venha para cá. Manda chamar Mefibosete. Traz ele de Lodebar. Traz ele para mim.
Porque o reino de Deus é diferente do reino dos homens. Porque no reino dos homens, quando nós ouvimos alguém dizendo, manda chamar Mefibosete, no reino dos homens significa maldição, no reino dos homens significa eu vou morrer. Mas quando nós ouvimos, manda trazer, no reino de Deus significa tem um lugar na mesa. No reino de Deus significa eu estou restaurando tudo. No reino de Deus significa o pior momento da tua vida, significa que está antecedendo a melhor fase do que Deus vai fazer na tua história. O pior momento antecede a melhor fase. Porque no reino dos homens, o desemprego pode ser algo desesperador. Porque no reino dos homens, a doença pode parecer algo desesperador. Porque no reino dos homens, não ter dinheiro parece algo desesperador. Mas no reino de Deus, Ele manda os corvos trazer alimento para aquele que não tem, para aquele que está em necessidade. No reino de Deus, Ele dá ordem e o mar tem que acalmar. Ele dá ordem e o vento tem que cessar. No reino de Deus é diferente, irmão. Então não tente construir o reino de Deus vivendo o padrão do reino do mundo. Não tem como construir o reino de Deus nos mesmos padrões a qual nós caminhamos nessa terra. Você está passando por uma dificuldade? Comece a profetizar. E os vales dos ossos secos vão começar a agitar. E Deus vai começar a dar ordem. O osso vai juntar com o osso, o tendão vai começar a conectar. Deus vai trazer o Espírito e milagres vão acontecer. Davi olha para ele e fala assim, é o seguinte, a partir de hoje, Mefibosete, você vai sentar na minha mesa. Eu estou reestabelecendo todas as coisas, eu estou restaurando todas as coisas na sua vida. Eu vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô. Eu vou entregar tudo para você. Porque eu tenho uma aliança com seu pai. Eu tenho uma aliança com seu pai. O que te coloca de volta na mesa não é a sua bondade, não é a sua santidade, não é o quanto você é bom, não é o quanto você tem expertise, não é o quanto você é inteligente, não são seus networks. O que te coloca de volta na mesa é a aliança que existe com o teu pai. Existe uma aliança, irmão, que foi feita. E essa aliança te coloca de volta. Essa aliança restaura os teus sonhos, essa aliança restaura o teu ministério, essa aliança te coloca de volta na mesa. Se nós cortássemos o braço de Mefibosete, tirássemos um pouco de sangue dele e pegássemos o sangue de Mefibosete, havia um sangue de realeza sobre ele, sim ou não? Se fosse fazer um DNA com ele, puxasse o sangue, ele teria direito às terras, sim ou não? Porque ele tinha sangue de realeza. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Aquilo que te coloca de volta, na onde você não deveria ter saído, é o sangue que você carrega, irmão. Ah, você não está entendendo o que eu estou pregando. O sangue que você carrega é maior do que todas as coisas. É o sangue de Jesus que te coloca de volta na mesa. É o sangue de Jesus que te estabelece de volta no reino. É o sangue de Jesus. Ele está dizendo, eu vou restaurar todas as coisas, todas as promessas, tudo aquilo que existia. O rei está dizendo, eu vou colocar de volta nas tuas mãos. Por quê? Por causa do sangue. Porque existe um sangue, porque um sangue foi derramado por mim e por você, irmão. Existe um sangue que foi derramado na cruz, e é esse sangue que te coloca de volta na mesa, é esse sangue que te coloca de volta como filho. É por causa desse sangue que nós hoje podemos estar aqui. É esse sangue que nós vamos partilhar daqui a pouco. Existe uma aliança que foi feita, e essa aliança restabelece você. Não, pastor, mas e a minha queda? Eu caí, mas a bondade do rei, ela nos restabelece de volta à mesa. A misericórdia do rei nos restabelece de volta na presença dele. Se nós fôssemos parar a mensagem aqui, nós sairíamos daqui sabendo de uma coisa: eu tenho promessas, as quedas que eu tive não alteram a promessa que Deus tem para a minha vida. Porque o sangue a qual eu carrego me coloca de volta na onde eu deveria estar. Esse é o resumo do reino de Deus, irmão. É nisso que o evangelho se resume. O homem pecou, Jesus veio, derramou seu sangue, e por causa do sangue de Jesus, hoje nós temos acesso de novo na mesa. É por isso que estamos aqui. Se nós finalizássemos uma mensagem até aqui, ficaria tudo perfeito. Se nós finalizássemos a mensagem aqui, nós iríamos para as nossas casas abençoados, sabendo: existe um sangue que me justifica, existe um sangue que me coloca na mesa, e é sobre esse reino que nós estamos construindo. Mas a mensagem vai dizer
que lá no verso de número 8, Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Sabe o que ele está dizendo? Eu sou um cão morto. Eu não mereço. Aqui não é o meu lugar. Eu não posso estar na mesa do rei. Eu não mereço estar na mesa do rei. Eu sou um cão morto. Sabe, Jamal, Enos, Kai, os pastores da casa, nós podemos subir aqui todos os domingos, irmão, e tentar construir um reino de Deus dentro do teu coração, dentro da sua cabeça. Mas se o diabo te convenceu de que você é um cão morto, fica muito difícil alterar essa mensagem dentro do teu coração. Sabe por que nós não costumamos mais ver milagres dentro da igreja, às vezes? Sabe por que às vezes a gente fica vendo coisas ruins acontecendo e parece que nada muda? Tantos escândalos. É porque o diabo conseguiu convencer muitos de nós que nós podemos estar na igreja, nós podemos levantar a mão, nós podemos participar da ceia, mas a gente não pode se envolver em mais nada, porque a gente pecou, porque a gente está sujo e a gente é um cão morto. Você pode até vir na igreja, mas não se envolva, porque você é um cão morto. Você pode estar até na casa do Senhor, mas não sente na mesa, porque você é um cão morto. O diabo conseguiu convencer as nossas mentes de que nós não temos direito de estar aqui. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então quantas pessoas você já encontrou na rua e falou para elas assim: cara, Deus tem algo para a sua vida. Eu sei que Deus tem algo para a minha vida, mas é complicado. Não, eu sei que Deus tem um chamado para mim, mas é complicado. Sabe o que ela está querendo dizer? Eu sei que Deus tem, mas eu sou um cão morto. Eu sei que Deus tem, mas eu não posso mais viver isso. Eu sei o que Deus tem, mas eu não consigo mais viver isso. Quantos de nós estamos distante do altar? Quantos de nós não estamos trabalhando? Quantos de nós não queremos estar na barraca da festa caipira? Quantos de nós não queremos participar daquilo que Deus está fazendo e construindo o reino dele? Quantos de nós não queremos porque o diabo conseguiu colocar na nossa cabeça que nós somos um cão morto? Se nós formos fazer uma análise, a Bíblia vai dizer que ele é o pai da... Ele é o pai da... Porque foi lá em Gênesis que ele disse para a mulher: será mesmo que foi isso que Deus disse? Tem nada a ver, pode comer. Porque em Mateus capítulo 4 ele vai até Jesus, e em Mateus capítulo 3 Jesus ouve uma voz dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mateus capítulo 4 o diabo se apresenta e diz assim: será mesmo que tu és o filho de Deus? Se você for o filho de Deus, transforma pedra em pão. Você ouve uma mensagem aqui de manhã, e quando chega a segunda-feira o diabo bate na sua porta e fala assim: ei, deixa eu te lembrar uma coisa, você ainda é um cão morto. E você volta a viver e volta a regredir. É por isso que muitas pessoas não crescem, não avançam, não vão fazer o que tem que ser feito, não vivem o ministério que tem que ser vivido. Por quê? Porque ainda estão sendo assoladas pelas coisas do passado, ouvindo: você é um cão morto, você não tem direito. Não, mas o sangue, o sangue, esquece, você é um cão morto. Davi está dizendo: eu vou restabelecer tudo, você vai sentar na minha mesa, a partir de hoje você vai viver tudo aquilo que eu tenho para você. Eu restabeleço as terras, você vai ser um grande homem, você está debaixo de um sangue que te dá legalidade de estar aqui. Quem sou eu? Um cão morto. Então Davi, ao ver essa cena, ele toma uma decisão. Ele não discute com Mefibosete. Verso de número 11: então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Repita comigo: filhos. Davi, vendo a situação, ele não tentou convencer Mefibosete que ele não era um cão morto. Ele traz Mefibosete para um outro ambiente. Ele diz assim: a partir de hoje vem e senta na minha mesa. Porque a mesa de Jesus, irmão, ela é poderosa para nos ensinar como nós devemos caminhar no reino dele. Quem aqui já comeu na casa de alguém rico? Levanta a mão. Quem aqui já comeu na casa de uma pessoa muito rica, muito rica, muito rica? Quando você senta na mesa, você sai comendo primeiro, sim ou não? Você, como um bom pobre como eu, o que você faz? Observa, sim ou não? Você não vai dar goela que você é pobre, né? Então você observa. Você tem lá 3 talheres, 3 garfos, 3 facas, 2 taças, 2 pratos, um em cima do outro. Você não sabe o que fazer. Então quando você vai para a mesa, você Sabe o que Davi está falando?
para eu tirar da cabeça de Mefibosete que ele é um cão morto, eu preciso fazer com que ele observe o que é ser um filho. Senta na minha mesa. Quando ele senta na mesa, irmão, ele começa a ver como os filhos do rei se comportam. E quando ele está na mesa vendo como os filhos do rei se comportam, ele começa a se comportar igual os filhos do rei. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que não tem como você construir o reino de Deus fora da igreja, porque a igreja é a mesa do Senhor. E é aqui dentro que você começa a observar como os irmãos funcionam, e aí você começa a imitar os irmãos, sim ou não? Quando você vem para a igreja, você fala assim: eu que nunca vou gritar na igreja. Quem já falou isso? Quando alguém gritou perto de você, você falou assim: que vergonha, se um dia eu ficar assim, me mata. Irmão, você é o mais doido da igreja hoje, sim ou não? Você levanta a mão, você fala aleluia, você pula, você dá glória a Deus, você faz avião. Por quê? Porque você estava num lugar onde você começou a observar como os filhos do rei se comportam. Porque esse é o poder da mesa. Deixa eu te falar uma coisa, nós não precisamos ficar combatendo com o mundo, dizendo: não, vocês não são, sim, vocês são, não, vocês não são. Nós não precisamos ficar discutindo com o diabo, só traz para a mesa, irmão. Porque quando nós estamos na mesa, nós começamos a observar como cada um se comporta. E nós começamos a imitar o comportamento uns dos outros. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. A mesa é poderosa para que nós possamos observar e aprender aquilo que um filho deve fazer no reino. Você quer construir o reino, irmão? Permaneça dentro da igreja. Porque é aqui que você vai ver o seu pastor chorando no altar. E você vai falar assim: ah, pastores também choram, pastores também sofrem. Homens de Deus não são super-homens. Homens de Deus são humanos como eu, mas mesmo assim adoram o mesmo Deus que eu adoro. A segunda coisa que a mesa faz: quando você se assenta numa mesa, você se assentou na mesa, você coloca a cadeira e se assenta na mesa. Quando alguém entrar na sala e olhar por cima da mesa, ninguém vai ver daqui para baixo. Todo mundo só vai ver daqui para cima. Porque a mesa esconde as nossas imperfeições. Mefibosete era Ale, e a mesa escondia a imperfeição dele. Sabe qual é o poder da mesa de Cristo? É que aqui nós somos todos iguais, irmão. Aqui não existe o pecado de um, o pecado do outro. Não existe, aqui existe o apóstolo, o bispo, o arcebispo. Aqui é o pastor. Não, aqui todo mundo é filho de Deus. Quando alguém entrar aqui e ver todo mundo sentado, vai dizer: não parece que tem alguma deficiência nele. Porque diante do Senhor nós somos iguais, irmão. A mesa esconde as nossas imperfeições. Eu não vou na igreja porque eu estou em pecado, eu estou sujo. Eu não vou participar porque, não, as pessoas vão ver o quanto eu sou miserável. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa: o seu lugar é na mesa. E quando você está na mesa de Cristo, as suas imperfeições começam a desaparecer. E quando alguém olha, vai olhar e vai falar assim: ele é igualzinho os filhos de Davi. Eles são tudo iguais, eles são tudo parecidos. Nem dá para perceber. Porque esse é o poder da mesa de Cristo. Ela anula as nossas imperfeições e ela nos coloca no mesmo nível que todo mundo está. A mesa de Jesus é poderosa, irmão. Você quer construir um reino de Deus, você quer viver um reino do Senhor nessa terra, comece a entender uma coisa: participe da mesa, participe da igreja, esteja aqui todos os cultos, esteja vivendo isso daqui. Vem aqui na quinta-feira, vem aqui na sexta-feira, participa com os irmãos, se envolve com todo mundo, porque só há uma forma de você ser parecido: quando você está junto na mesa. A terceira coisa que a mesa faz, Lucas capítulo 24 vai dizer que quando Jesus ressuscitou, existiam dois homens, os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Um deles chamava Cleopas, e eles estavam no caminho indo embora. Eles estavam desanimados, desistindo de tudo. Por quê, pastor? Porque Jesus havia morrido. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e Jesus começa a andar junto com eles. Enquanto Jesus está andando com eles, eles olham para Jesus e falam assim: você é o único que está aqui que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? O que fizeram com Jesus, o nosso Salvador? E Jesus ali caminhando com eles, vendo que eles estavam com o rosto entristecido, eles disseram o seguinte: algumas mulheres vieram até nós e disseram ter visto anjos, dizendo que ele ressuscitou. Irmão, presta atenção nesse detalhe do texto. Eles estavam em Jerusalém. As mulheres disseram para eles que um anjo apareceu, que Jesus tinha ressuscitado. Mas enquanto Jesus encontra eles no caminho, eles já estavam a 11 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, mesmo sabendo que anjo tinha aparecido, e mesmo sabendo da possível notícia que Jesus tinha ressuscitado, mesmo assim eles foram embora.
Porque nem sempre o que a gente precisa é de aparição de anjo, ou é de alguém dizer que viu alguma coisa. Porque às vezes a gente está tão cansado de ter entregado a nossa vida na obra, que as pessoas falam assim, porque o fulano, o profeta, alguém vai revelar, o anjo que desce. Você fala assim, cara, eu já estou cansado disso daí. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não, eu nem vou, porque eu nem quero que fale comigo, eu já cansei desse negócio. Eu estou triste, eu estou chateado, eu já dediquei minha vida inteira. Era a situação desses caras. Anjo já não emocionava mais. Nós vimos um anjo que falou conosco que ele ressuscitou. Beleza, legal. Isso demonstra uma profunda tristeza dentro do coração de alguém que serviu por muito tempo e já não tem mais esperança naquilo. A Bíblia vai dizer que Jesus se pôs no caminho e, falando de Moisés, lhes expôs toda a Escritura. Repita comigo, Escritura. Às vezes o que você precisa não é de uma revelação de anjo, às vezes o que você precisa é mergulhar na palavra de Deus. Aquilo que vai tirar a tristeza do teu coração nem sempre é um culto de revelação. Aquilo que vai mudar a tua história está mergulhando na palavra. Quando você vai para dentro da palavra, quando você entende a palavra, algo começa a mexer dentro do teu coração. Jesus fazendo como quem ia um pouco mais à frente, os discípulos disseram para ele, fique conosco, vamos nos assentar à mesa. A Bíblia diz que eles se assentaram na mesa. E enquanto eles estavam na mesa, Jesus partiu o pão, deu para eles. Quando eles comeram, a Bíblia diz, e os seus olhos se abriram, e eles viram que era Jesus. Olhando um para o outro disseram, não queimava o nosso coração quando ele nos expunha as Escrituras? Levantando-se voltaram para a igreja em Jerusalém, encontraram os discípulos dizendo, é verdade, ele ressuscitou. Pastor, qual é a importância da mesa? A mesa tem uma importância muito grande. Ela faz os seus olhos se abrirem no meio da tristeza da tua alma. Quando você está passando pelo pior momento, e um momento de caos, você vem para a igreja e a palavra faz com que os seus olhos sejam abertos. Você vem para o altar e você fala assim, eu creio que Deus vai fazer algo na minha vida. Eu creio que estava tudo acabado, mas Deus vai fazer um milagre. Eu creio que era para eu estar morto, mas Jesus tem um plano na minha vida e eu não vou morrer. Eu não vou passar por aquilo que eu achei que eu ia passar. Deus vai entrar na frente. A mesa abre os nossos olhos, irmão. Sabe por que Davi traz Mefibosete para a mesa? Para que os olhos dele sejam abertos, para que ele consiga enxergar aquilo que realmente ele é na presença de Deus. O Senhor nos trouxe aqui hoje, num culto de ceia, num culto onde haverá uma mesa, porque Ele quer mudar de uma vez por todas o pensamento que tem dentro da tua cabeça de que você é um cão morto, irmão. Você quer construir o reino de Deus nessa terra? Abandone de uma vez por todas esse rótulo que o diabo colocou em você. Pastor, como que eu faço para abandonar isso? Vem para a mesa de Jesus, irmão. Porque a mesa de Jesus, ela te faz aprender por observação. A mesa de Jesus te coloca como igual a todos os outros. A mesa de Jesus abre os teus olhos para que você possa enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Por muito tempo, eu fui acreditando que realmente eu era um cão morto. Eu já conversei diversas vezes sobre isso com o Jamal, nos tempos a qual a gente teve mesa. Eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ser ninguém. Eu nunca vou conseguir viver um ministério, eu nunca vou conseguir ser alguém a qual o Senhor vai usar. É muito legal porque diversas vezes eu vim cultuar aqui com vocês, sabia? E eu chegava, não avisava ninguém. Eu sentava ali no fundo, eu ficava chorando. E eu falava assim, será que o Senhor tem algo para a minha vida, Pai? Aí o Jamal descobriu que eu estava aqui, ele mandava me colocar aqui na frente. Eu falava, não, Você lembra, Jamal? Várias vezes. E eu vinha, e eu sentava, e eu cultuava. Eu sempre falava, Deus, não vai dar, eu não vou conseguir. Eu nunca vou conseguir ser um pastor de igreja. Eu nunca vou conseguir cuidar de pessoas. O diabo tinha me convencido de que eu era um cão morto. Um dia eu estava com o Jamal na Nico, junto com a Bruna,
tomando um café, falando um pouco sobre o reino de Deus, sobre negócio. E eu me lembro que ele apontou o dedo para mim e ele falou assim: você é um pastor de igreja, Deus vai te usar, Deus vai abençoar a tua vida, você vai ser usado de uma forma poderosa. Hoje eu tenho vivido tudo aquilo que a mesa proporcionou para mim. A mesa curou a minha vida, fez eu deixar de acreditar que eu sou um cão morto. Ela me fez entender que eu sou filho. Eu não sei se pode fazer o apelo, Jama, chamar o pessoal, orar com eles. Dá tempo? Dá tempo? Beleza, então. Mas eu quero que você coloque a mão no teu coração agora. Se existe algum sentimento dentro de você dizendo que você não pode, dizendo que você é um cão morto, dizendo que as coisas não vão acontecer, eu quero liberar uma palavra sobre você, como foi liberada uma palavra sobre a minha vida. Nessa construção que você está fazendo do reino de Deus, aprenda uma coisa, irmão. A dificuldade que você está passando hoje é Deus te aproximando do teu propósito. É Deus te aproximando daquilo que Ele tem para a tua vida. Você não é um cão morto. Você não é aquilo que os seus pais disseram. Você não é aquilo que liberaram de maldição sobre a sua vida por uma possível saída de uma antiga igreja. Você não é as palavras que foram liberadas sobre você em algum momento. Você é filho. E existe uma mesa nessa casa, uma mesa a qual está aguardando você a começar a fluir naquilo que você carrega. Eu quero profetizar sobre essa igreja, profetizar sobre essa casa, uma liberação espiritual, onde pessoas vão voltar para o ministério de forma absoluta, aonde nunca mais as pessoas vão ficar sentadas em seus bancos, acomodadas em seus lugares, achando que não merecem. Deus está falando com você hoje, chegou a hora de você voltar para o teu ministério. Deus está falando com você hoje, chegou a hora de você voltar para aquilo que eu tenho para você. O sangue já liberou você para isso, o sangue já te deu autoridade para isso, o sangue já liberou sobre a tua vida isso. Não aceite mais as palavras de que você é um cão morto, não aceite mais as palavras de que você não vai viver aquilo que Deus tem para a tua história. Pai, nós declaramos sobre esse ambiente, sobre essa casa, que a sua presença desça sobre essa casa, que a sua presença cure corações nesse lugar, que a tua presença derrame sobre vidas nesse lugar. Chegou um tempo nesse segundo semestre onde nós viveremos de forma profética, de forma absoluta, uma liberação de dons sobre essa casa, uma liberação no Espírito, onde pessoas começarão a fluir em seus dons,